crônica na coluna. Por que eu não melhoro? Essas são perguntas cruciais que merecem respostas fora do sistema de saúde. E eu vou te explicar por quê. Muitos pacientes que procuram o nosso serviço especializado de tratamento de dor crônica vêm de tratamentos seriados, tratamentos que são oferecidos pelos planos de saúde. E aí essa semana eu escutei um podcast, lá dentro do G4 de um médico que ele é fundador do plano de saúde Alice, que é um plano de saúde que está crescendo muito em São Paulo, e esse plano de saúde não trabalha no modelo de fee for service. Esse plano de saúde, ele trabalha no modelo de saúde baseado em valor. Então, basicamente, o paciente que tem dor crônica na coluna, ele faz uma análise da média de resultados de fisioterapeutas e vai ver lá. O fisioterapeuta João, ele tem a média de 6 sessões com alta resolutividade no quadro de dor crônica e alta resolutividade no nível de incapacidade desses pacientes. Beleza? E aí ele encaminha esse paciente somente para aquele fisioterapeuta e aquele fisioterapeuta recebe um valor para que ele consiga dar aquele resultado para o paciente. Então a tendência de todos os planos de saúde agora é usar esse modelo que o plano de saúde Alice está utilizando lá na região de São Paulo. Vários hospitais já têm aderido a esse modelo e grandes empresas que têm mais de 30 funcionários têm aderido a esse plano de saúde para seus funcionários. E eu quero falar sobre plano de saúde aqui para você entender que o modelo de fee for service é aquele modelo onde o seu plano de saúde vai pagar o prestador de serviço por quantidade de procedimentos. Então imagine que você deu entrada na emergência de algum hospital e aquele hospital ele vai fazer uma consulta clínica emergencial com você e o plano de saúde vai pagar determinado valor. Aquele médico pediu uma radiografia para você, esse valor vai aumentar. Se a radiografia não for suficiente, ele vai pedir uma ressonância, esse valor vai aumentar. Depois da ressonância, ele vai te prescrever uma injeção, esse valor vai aumentar. Depois dessa injeção, ele vai pedir para você ficar em observação, num internamento, entre muitas aspas. E aí esse valor vai aumentar. Então, qual que é a reflexão aqui? A reflexão é que nem sempre você que dá entrada no hospital através do seu plano de saúde precisa daqueles serviços, precisa daqueles procedimentos. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você faz procedimentos desnecessários, acreditando que porque está sendo altamente investigado, você está sendo examinado, radiografia, ressonância magnética e por aí vai, não quer dizer que você vai melhorar porque você foi bem investigado. Pelo contrário, você tende a piorar. Isso mesmo. Existem estudos americanos que compararam pacientes com dor crônica que foram submetidos a exames de imagem versus os que não foram submetidos. Os pacientes que foram submetidos retardaram a recuperação. Olha que louco. Vou tentar silenciar os comentários aqui. Retardaram a recuperação. E por que eu estou te falando isso? Porque ao passo que os pacientes que foram para exame de imagem retardaram a recuperação, pacientes que foram submetidos a anti-inflamatórios também retardaram a recuperação. E eu vou te explicar aqui por quê. Existe um estudo que avaliou a cascata de ativação de neutrófilos, células do sistema imunológico, que estão ligadas à recuperação da dor crônica lombar. E o que é que esse estudo mostrou? O paciente que tem a cascata de neutrófilo amplamente ativada se recupera mais rápido. E aí o que é que o anti-inflamatório não esteroidal faz? Ele vai lá e inibe a cascata de neutrófilo, supondo que você vai ter todas as fases da inflamação, fase hemorrágica, fase de proliferação, fase de cicatrização, fase de remodelamento e por aí vai. E nem todos têm essas fases que são necessários para usar anti-inflamatórios. Então, quando eu inibo a cascata de neutrófilo porque estou usando um anti-inflamatório, eu estou atrapalhando a recuperação da minha dor crônica. E além de estar atrapalhando, eu estou submetendo o meu sistema gastrointestinal a outros estresses que podem vir a se tornar comorbidades, e essas comorbidades podem sensibilizar, ser um fator de sensibilização do seu sistema nervoso. E agora você vai entender por que eu estou falando de sensibilização do sistema nervoso. Veja bem, você teve um entorse no tornozelo. Seu tornozelo virou
ficou edemaciado, vermelho, inchado, você começou a ter incapacidade para caminhar, você está numa fase inflamatória do entorse. Você precisa fazer repouso, usar gelo, usar anti-inflamatório, usar analgésico. Depois de 3 semanas, você já começa a pisar melhor. Se você começou a fazer fisioterapia, você reabilita a sua capacidade de pisar melhor. A gente chama isso de reabilitação da marcha. Quando você tem alta da fisioterapia, você já começou a andar normal. Só que os entorses de tornozelo, na média, não geram um nível de incapacidade tão severo a ponto dos pacientes procurarem tratamento fisioterapêutico. Por que eu estou lhe falando isso? Porque quem não procura fisioterapia após o entorse de tornozelo cria esse comportamento mal adaptativo, que a gente chama de claudicação intermitente. O que quer dizer isso? Você começa a mancar de forma sucessiva. Às vezes você anda normal, às vezes você anda mancando. Quando você manca, você começa a gerar o comportamento mal adaptativo e inibir a musculatura da sua coxa, da sua perna. Sua musculatura começa a ser usada cada vez menos e por ela ser usada cada vez menos, o que é que vai acontecer? Você vai entrar em um processo de disfunção de descarga. A capacidade de você transferir o peso do corpo para aquela perna que teve o entorse começa a reduzir. E aí, gente, se você não procurou a fisioterapia, passou 3 meses e você continua com aquela dor no tornozelo. Aí você vai fazer uma ressonância do tornozelo, o ligamento que você teve o estiramento na hora do entorse, ele já está cicatrizado. Porque você não tem uma doença reumática. Você não tem uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, um lúpus eritematoso sistêmico. Você não teve gota, febre reumática, você não teve nenhum problema de fato de caráter inflamatório. Portanto, seu corpo foi fenomenal, ele foi capaz de se recuperar espontaneamente. Só que você continua com a dor no tornozelo. Por que, Caio, eu continuo com a dor se o ligamento que foi estirado já está cicatrizado? É agora que entra o processo de educação em neurociência da dor. Depois de 3 meses, os tecidos que foram lesionados já estão cicatrizados em indivíduos que não têm problemas inflamatórios. Por eles estarem cicatrizados, se nesse intervalo de 3 meses você recebeu informações de medo, que te geraram ansiedade, que fizeram você evitar usar determinado segmento do corpo que doeu, você memoriza aquelas informações e pareia no seu cérebro como se fosse ímã de geladeira. Pareia com o quê, Caio? Com o comportamento de evitação que você teve depois do entorse do tornozelo. Então agora, aquela dor no tornozelo ali está sendo provocada pela memória aversiva que você teve lá no cérebro, em gramas corticais que foram memorizados pela sua experiência aversiva, pelas informações nocivas que você recebeu. Eu acho que nesse ponto da live você já entendeu que o problema da dor crônica não está mais no lugar que dói. Ou seja, eu dei o exemplo do entorse de tornozelo, mas você pode transferir esse exemplo para a sua coluna vertebral, que você acredita que o culpado da dor é a hérnia de disco. Você pode transferir esse case para o seu ombro, que você acredita que é a bursite que está causando a dor. Você pode transferir esse case para o seu joelho, que te disseram que é a condromalácia patelar que está provocando a dor. Ou para o seu quadril, que te disseram que é a artrose. Só que você já sabe agora que passou de 3 meses. E agora não é mais a artrose no quadril que está causando a sua dor. Não é mais a hérnia na cervical que está gerando a dor irradiada no pescoço. Não é mais o desgaste da articulação temporomandibular que está gerando a dor na articulação temporomandibular. Agora é o processamento anormal do sistema nervoso. Caio, e como eu trato o processamento anormal do sistema nervoso? Através de educação, através de informação, através de exposição aos movimentos que doem. Caio, você está me dizendo que eu tenho que fazer o movimento que dói para melhorar? Sim, porém não de qualquer jeito. Existe uma sistematização, existe um ordenamento lógico, respeitando uma coisa que chamamos de pacing. Que diacho é pacing, Caio? Pacing é chamado contingência. Isto é, se você faz o movimento e dói, você não pode ficar pior imediatamente depois da execução do movimento e você não pode estar pior com 24 horas após a sua sessão de fisioterapia. Então, eu estou respeitando a sua contingência de intensidade da dor e eu estou respeitando o seu pacing
de tempo, sua contingência de tempo. 24 horas depois, você não ficou pior porque fez aquela fisioterapia. E aí, pessoal, já eu abro para comentários, tá? E aí é importante dizer para vocês que nem todo profissional, seja ele fisioterapeuta, médico, educador físico, enfim, ele tem esse conhecimento sobre contingência, sobre exposição gradual. Então vamos dar um exemplo lógico aqui. Caio, eu não consigo dobrar minha coluna depois dessa crise. Essa crise me travou. Eu estou tentando abaixar para amarrar meu cadarço e estou sentindo um choque por toda a perna. E aí Caio te avalia e te diz, olha, a gente vai recuperar justamente fazendo esse movimento. E aí você vai para outro profissional e fala isso que Caio falou para outro profissional. O outro profissional vai lá e começa a fazer você dobrar. Você começa a sentir dor, você começa a ficar pior, 24 horas depois você entra em uma nova crise. Mas para Caio ensinar para você a abaixar para amarrar o cadarço, existiam 40 formas diferentes dele dobrar sua coluna gradativamente. A forma principal seria essa daqui. Tá me vendo sentado? Ó, empina o bumbum, estufa o peito, relaxa o bumbum e encaixa o quadril. Empina o bumbum, estufa o peito, relaxa o bumbum e encaixa o quadril. Esse movimento é o movimento de grau 1, que a gente chama de retroversão pélvica. A gente chama isso de tilt posterior da pelve. Esse tilt posterior da pelve, pessoal, vai fazer o quê? Esse tilt posterior da pelve vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a arredondar a sua coluna vertebral justamente no movimento que a gente precisa para recuperar a sua função de dobrar. E note o que acontece quando você começa a fazer esse movimento que eu te ensinei. Existe uma abertura de canal nervoso aqui. Todos esses nervinhos amarelos que passam por esse buraquinho da coluna que a gente chama de forame vertebral, eles começam a respirar melhor. Eles começam didaticamente, tá, pessoal? Existem muitas nuances dentro dessa explicação, mas só para que você entenda, eu vou utilizar esse termo para ser didático. Então, didaticamente, ele começa a despressurizar, melhorar o fluxo do axoplasma, que seria a condução nervosa, a capacidade de despolarização dos canais de cálcio. Aí o que acontece com você que começou a fazer esse movimento bobo aqui, ó? Você começou a fazer esse movimento muito bobo. Acontece o seguinte: você tem uma experiência positiva com o movimento. Você fez, dobrou parcialmente, não piorou, e aí começou lá no seu córtex pré-frontal, lá na sua ínsula, lá no seu sistema límbico, estruturas do cérebro responsáveis pela sua cognição, pelo seu entendimento, pelas suas memórias, pelas suas emoções. Essas estruturas começam a separar. Olha, o movimento parece não ser perigoso como eu acreditava que era. E aí o que acontece? Você começa a dar o benefício da dúvida para seu próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Será que meu corpo tem eficácia para fazer esse movimento? Não sei, vou testar. Antes da consulta, antes do tratamento, você nem sequer ousava arriscar, porque você já tinha um pensamento automático que te colocava num cenário futuro catastrófico que dizia assim para você: vou fazer isso não, eu vou piorar. E aí eu quero te falar sobre o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Nada mais é do que uma sugestão positiva que você tem a respeito de um tema. Então, se você vem para um profissional de saúde e você vê aquele profissional de saúde vestido com seu jaleco branco e você acredita muito na fala dele e ele lhe parece uma autoridade naquele tema porque ele domina aquele conteúdo que você acredita que precisa, você tem uma coisa chamada expectativa positiva a respeito do tratamento. Quando você tem a expectativa positiva e eu te falo assim, fica tranquilo, daqui a 72 horas você vai melhorar bastante com esse exercício. Além do efeito terapêutico que eu acabei de te explicar, do movimento que eu te ensinei para essa situação, não generalize. Se você estiver me assistindo aí agora ou me escutando no Spotify, pode ser que isso não seja bom para você. Tá? Eu estou dando apenas um exemplo. Sua dor é individual e precisa ser avaliada minuciosamente
para a gente entender qual é o padrão de movimento que vai ajudar na sua dor, tá bom? Então, nesse efeito placebo que você tem expectativa positiva, além do efeito terapêutico do movimento que eu acabei de te mostrar, você tem a expectativa positiva de um profissional que você confia falando para você que você vai melhorar. Essa expectativa positiva garante 30% da sua melhora, de 6 a 30%, tá? Assim como o contrário também é verdadeiro, e o contrário a gente chama de efeito nocebo. Se eu pego sua ressonância magnética e olho para sua lombar, olho para o seu quadril e falo para você, olha, seu acetábulo, usando terminologias anatômicas que o paciente não entende, seu acetábulo está bastante desgastado. A cabeça do fêmur, essa bolinha aqui, está impactando aqui no seu acetábulo, ó, e está desgastando cada vez mais. Toda vez que você faz isso aqui, ó, levanta o quadril em determinada angulação, você ajuda a desgastar cada vez mais esse acetábulo. Pronto. O que é que você entendeu da conversa desse profissional? Você entendeu que você não pode mexer o quadril em determinada angulação, porque senão você vai desgastar mais o acetábulo, e se você desgastar o acetábulo, logo você vai piorar do problema. Fez sentido? Então, saca só, isso foi uma coisa que a gente chama de efeito nocebo. Foi uma sugestão negativa de um profissional. Mas, Caio, isso não existe? Não é que não exista, pessoal. É porque nos casos de dor crônica, alteração anatômica, desgaste, não é mais relevante para contribuir para uma dor crônica, que a gente chama de padrão nociplástico, onde o defeito está no processamento do sistema nervoso e não mais na estrutura que está desgastada. Até porque, quando você pega esses pacientes com dores no quadril crônica e faz ressonância da bacia, onde você vê os dois quadris, os dois acetábulos, as duas cabeças do fêmur, o que acontece? Misteriosamente, o desgaste está dos dois lados e o paciente só sente dor de um lado. Olha que louco. Se o desgaste fosse um causador de uma dor nociceptiva química inflamatória ou mecânica por manutenção tecidual, o que é que teria acontecido ali? O cara ia estar com dor nos dois quadris. Ia ser uma dor no quadril generalizada, talvez uma dor pélvica crônica. Faz sentido? Então, por que eu estou te falando isso? Porque você, que é seguidor, que está com dor crônica, que já fez ressonância magnética, refluxo atacado. Você que já fez ressonância magnética, você precisa desmistificar o que você acredita a respeito do laudo do seu exame. Porque o laudo do seu exame, na maioria esmagadora dos casos, é só um rótulo diagnóstico para condenar você de determinadas atividades. Nesse caso que eu acabei de exemplificar aqui, por exemplo, esse paciente não vai fazer mais spinning, ele não vai fazer mais bicicleta na academia, ele não vai fazer mais jumping na academia levantando os joelhos porque ele está com medo de dobrar o quadril. O que é que vai acontecer? Atrofia por desuso. A musculatura do quadril desse paciente vai começar a ficar ineficiente para atividades básicas, como sentar, levantar, caminhar, subir, descer a escada. Toda vez que ele jogar carga naquele lado, ele não vai ter dor porque está desgastando mais, ele vai ter dor porque ele tem agora antecipação da experiência de dor. Isto é, o medo instalado pelo profissional começa a fazer com que sua amígdala, estrutura do cérebro responsável por detecção de ameaça, comece a antecipar sua experiência de dor, gerando um padrão de pensamentos na sua mente que geralmente é catastrófico, prevendo um futuro que não chegou, mas que você acredita que vai chegar e que quando chegar você estará pior. E aí o ser humano, que já é catastrófico por natureza, começa a se colocar no cenário de 5 anos depois, de 10 anos depois, onde ele vai estar que nem a avó dele, que nem a bisavó dele, que operou do quadril, que não melhorou, que não sei o quê. Gente, isso é real. Então, por que eu intitulei essa live como Dor Crônica, Por que eu não melhoro? Eu intitulei essa live assim para você entender que o sistema de saúde, ele não te ajuda a melhorar. Porque você vai na emergência médica, faz uma radiografia, uma ressonância, faz um procedimento injetável, faz uma injeção, toma um medicamento, apenas para aquele hospital onerar o custo e receber mais do seu plano de saúde. Aquele hospital não quer saber se aquilo ali é efetivo para você. Ele vai colocar cada vez mais procedimento, e quanto mais procedimento você fizer, o que é que acontece? Você acredita que tem mais problema.
E quanto mais procedimento você fizer e não melhorar, o que é que acontece? Você fica cada vez mais frustrado. E se você fica cada vez mais frustrado, o que é que acontece? Sua expectativa futura é negativa. E se sua expectativa futura é negativa, o que é que acontece? Efeito nocebo. É a garantia que você vai piorar de 6 a 30%. E aí você começa a ter barreiras de recuperação. É aquele paciente que começa a ter ansiedade generalizada, começa a ter humor depressivo, começa a entrar em isolamento social para não ser o chato do rolê. Os amigos chamam para sair, ele não quer sair porque ele só sabe reclamar de dor e ele de fato sente dor. E a dor é uma experiência individual e o seu relato deve ser respeitado. E aí a gente começa a ter barreiras de recuperação dentro da própria família desse paciente. A família desse paciente já não aguenta mais ouvir esse paciente reclamar de dor. Né? Isso é a realidade nua e crua de pacientes que a gente atende todos os dias aqui no consultório. Não, eu nem falo para meu marido porque eu tô com dor, porque senão ele vai dizer que eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, você percebe como o sistema ele é tão falho e ele te ajuda a continuar com dor? Por exemplo, vai sair um vídeo no meu feed aí hoje sobre core training, né? Fortalecimento do powerhouse, uma vertente fortemente propagada dentro do Pilates, fortemente indicada por ortopedistas e educadores físicos, até por fisioterapeutas, que tomou as academias, tomou um contexto de prevenção de lesão e quem tem dor crônica piora fortalecendo o core. E aí você sai desse sistema de saúde que você usou o plano e vai para uma fisioterapia ambulatorial, que o cara deita você, coloca um choquinho, um calorzinho, um laser, bota aquele óculos escuro, bota o óculos em você para fazer um laser, te diz que você está fazendo várias coisas anti-inflamatórias, aí você começa a acreditar em quê? Que está inflamado. Só que inflamação é essa que você não tem uma doença reumática e que já passou de 3 meses e você não está melhorando tomando anti-inflamatório e fazendo toda essa fisioterapia analgésica e anti-inflamatória baseada em aparelhos aí. Aí você vai para outra fisioterapia e o cara começa a fazer alongamento. Escreva o que eu estou te dizendo aí agora. Alongamento só serve para encurtamento. Alongamento não serve para dor crônica. Eu não me lembro em 10 anos de ter pego um paciente que tem dor crônica e que o problema dele era encurtamento e que com alongamento ele melhorou. Ai, Caio, mas quando eu estico meu pescoço, estico meu braço para trás, jogo minha perna para cima, eu sinto tanto alívio. Tem funcionado? E os pacientes dão risada. Por que dão risada? Porque os pacientes fazem isso há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos e a dor vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vira e mexe tem uma crise. Não tem funcionado. Alongamento só serve para encurtamento. Eletroterapia ajuda em casos de lesões musculares, não em caso de dores crônicas. Você rompeu um músculo, né, posterior de coxa em jogador de futebol, em corredor, em triatleta, né, ciclista. Pô, os aparelhos de eletroanalgesia ajudam a diminuir dor, ajudam a diminuir edema, ajudam a aproximar as bordas da ferida, as bordas da lesão, para que a cicatrização tenha mais qualidade viscoelástica. Mas, pô, você está com dor crônica na coluna, está deitando para fazer micro-ondas, está deitando para fazer ondas curtas, para fazer ultrassom. Pô, não vai sair do lugar. Então, quando eu entendo que a dor crônica, que passou de 3 meses, né, no caso, é um problema no processamento do cérebro, no processamento do sistema nervoso, eu paro de aceitar que profissionais da saúde façam técnicas mecanicistas em mim. Deito o paciente, roda o pescoço para colocar uma vértebra no lugar. Deito o paciente, levanta o braço, mexe no músculo para relaxar determinado músculo. Deito o paciente, coloca uma ventosa em tal ponto porque tem uma agulha no ponto gatilho e eu estou fazendo uma sangue. Intervenções locais, mecanicistas, estruturais, não melhoram pacientes com dores crônicas. E aí, uma outra coisa que garante a sua piora, ou garante a sua não melhora, dentro ainda desse aspecto do efeito nocebo, são as proibições dos profissionais da saúde, sejam eles médicos, educadores físicos ou fisioterapeutas. O cara, por exemplo, uma paciente dessa semana, né? O ortopedista proibiu ela de ajoelhar na missa. Ela de fato sente dor no joelho quando ajoelha e ele disse para ela que se ela ficasse com o joelho no chão na missa, a artrose dela ia avançar cada vez mais, que ela não poderia orar desse jeito. Ela estava extremamente insatisfeita com isso.
E aí o que a gente fez? A gente mostrou para ela que se a artrose fosse o problema, os dois joelhos doeriam e não somente o esquerdo. E a gente colocou ela de joelhos na maca, jogando o bumbum no calcanhar e voltando. Jogando o bumbum no calcanhar e voltando. Esse movimento, que a gente chama de flexão de joelho repetida, começou a diminuir a dor no joelho dela. E a partir de... A gente fez 2 séries de 15 repetições, não lembro agora. A partir dessas 2 séries de 15 repetições, a gente testou a posição mantida de ajoelhado para orar. Ela simulou a oração do terço, eu perguntei quantos minutos durava. Ela falou que durava uns 6 minutos. Então a gente vai fazer isso 2 vezes. Você vai fazer 12 minutos aí de oração do jeito, com o joelho no chão, sem almofada. E ela relatou que estava 60% melhor. Então, assim, quem estuda movimento no contexto de dor crônica é o fisioterapeuta. Médico não estuda isso. Educador físico não estuda isso. Educador físico estuda movimento no contexto de treinamento. Tá? Até os educadores físicos que trabalham com especialidade de reabilitações de lesões não são dessas lesões, não são de lesão dor crônica. São de lesões musculares, lesões articulares e ainda assim um processo de reatletização depois que o paciente já fez a fisioterapia. Alguns educadores físicos estão abordando já com muito resultado lesões de ligamento cruzado anterior do joelho e tem um ortopedista que nem está mandando mais para o fisioterapeuta, está mandando direto para o educador físico de confiança. Eu falo assim, massa, exercício é ferramenta de tratamento mesmo, mas na dor crônica quem estuda isso é o fisioterapeuta. Então se você recebeu uma proibição de algum profissional que não é fisioterapeuta, você já suspeite, porque quem entende de dor associada ao movimento é o fisioterapeuta. Então se eu falar para você, ajoelhe por 3 minutos 3 vezes no dia, é porque eu estudei isso no diagnóstico que você tem. Se você tem um bloqueio de movimento no joelho, um bloqueio de movimento na coluna e te impediram de dobrar, eu vou falar para você, dobre. Faça 15 movimentos de dobrar 3 vezes no dia por 72 horas e volte aqui. E aí tudo bem que você fique confuso. Por que você vai ficar confuso? Porque o médico te fala uma coisa, o educador físico te fala outra, o fisioterapeuta te fala outra. E aqui não é sobre quem está certo ou quem está errado. É sobre quem te dá resultado. E aí você tem que ter muito cuidado sobre o que você interpreta como resultado. Porque, por exemplo, se você toma um corticoide, um restiva, um adesivo de restiva na pele, toma duloxetina, toma amitriptilina e você acorda no outro dia parecendo que passou uma mágica na sua vida, você não tem dor nenhuma, remédio remedia. Remédio remedia. Quando o efeito da medicação passar, fatalmente você vai estar pior. Então cuidado com o que você interpreta como melhora. Porque quando a gente fala de melhorar o paciente com dor crônica, a gente não fala só da sensação de dor. Que adianta você melhorar a bursite do teu ombro e não conseguir levantar o braço, a cabeça para pentear o cabelo? Que adianta você melhorar a bursite do teu ombro e não conseguir jogar o braço atrás para desabotoar o sutiã? Que adianta diminuir sua dor na TM se você não voltou a mastigar alimentos sólidos ainda? Que adianta melhorar a tua dor no joelho se você não consegue fazer um agachamento para sentar, levantar sequer para defecar no vaso sanitário? Que adianta melhorar sua dor no pé de um esporão se você não tolera 10 minutos no supermercado e você é o responsável da casa por fazer suas compras? Que adianta melhorar sua dor no quadril se toda vez que você tem que ir para a fila de banco, você entra em crise? Quando a gente fala de melhora efetiva de um quadro de dor crônica, a gente está falando não só da intensidade da dor, a gente está falando do nível de incapacidade e do nível de sofrimento que você tem associado ao problema. A gente está falando, inclusive, de uma redução de um comportamento de medo, de um comportamento de evitação que tem te gerado ansiedade e muitos pensamentos automáticos que têm impedido o seu sono reparador. E ao impedir seu sono reparador, o que é que acontece? Você gera mais dor só porque não está dormindo. Então, em dor crônica, o buraco é muito mais embaixo. Explicações anatômicas não funcionam, exames de imagem laboratoriais não funcionam. O que funciona é você entender por que você está com dor. É você entender o que você tem que fazer para melhorar. É você entender o que você tem que fazer para evitar a recorrência do problema.
É você entender o que você tem que fazer quando o problema voltar, porque sim, o problema vai voltar. É você entender, nutricionalmente falando, como que você come e como a quantidade de água que você bebe interfere na sua microbiota intestinal para que você tenha um alto nível de serotonina, dopamina e que isso te gere sensação de bem-estar e controle da dor. É você entender como a higiene do sono vai dessensibilizar o seu sistema nervoso para que esse processamento anormal da dor crônica pare de acontecer. É você entender como exercício físico sistematizado, intensificado a cada semana de tratamento, associado a um nível de atividade fora do exercício, que pode ser subir escadas, quantidade de passos, vai fazer com que seu sistema nervoso produza os analgésicos que você tem obtido através dos remédios, através dos anti-inflamatórios, dos corticoides, dos adesivos, das injeções, para que você tenha autonomia no controle dessa dor. Então, enquanto você encarar quantidade excessiva de exame laboratorial, quantidade excessiva de exames de imagem, quantidade excessiva de procedimentos intervencionistas, como, nossa, realmente eu estou sendo investigado, realmente eu estou sendo cuidado, fatalmente você vai continuar piorando e cronificando o seu problema. E te digo mais, quanto mais tempo você deixa a sua dor cronificar, mais difícil vai ser para você tratar. E quando eu falo de mais difícil, não é que não tenha jeito, não. É porque provavelmente você não precise só de nós, fisioterapeutas especialistas em dor. Muito provavelmente você precisa da gente e de um terapeuta comportamentalista da psicologia, para que você entenda como os pensamentos, como os sentimentos, como as emoções, como os comportamentos interferem na intensidade da sua dor, nível de incapacidade e severidade do sofrimento. Hoje, a gente precisa encarar não só a coluna vertebral, não só o quadril, não só o joelho, não só a ATM. A gente não pode encarar mais como uma articulação onde a medicina faz assim: eu sou especialista em otorrino, eu sou especialista em cotovelo, eu sou especialista em joelho. A gente não pode mais encarar assim dor crônica. A gente tem que ser especialista em pessoas. A gente tem que ser especialista no ser humano. Se eu ficar separando o corpo em partes para buscar... Eu tive uma paciente que chegou para mim com 18 sacolas de exame de imagem. 18 sacolas. Ombro, cotovelo e punho, cervical, torácica e lombar, quadril, joelho e tornozelo e algumas repetidas da coluna. 18 sacolas de ressonância magnética, no intervalo de 6 anos. E ela queria que eu olhasse cada uma das imagens. Detalhe, dor crônica generalizada, diagnóstico de fibromialgia, a gente avaliou e o diagnóstico era falso. Por que era falso? Porque a gente botou um movimento no pescoço, melhorou o ombro, cotovelo e punho. A gente botou um movimento na lombar, melhorou quadril, joelho e tornozelo. Olha que louco. Ou seja, ela só tinha rigidez, ela só tinha endurecimento das articulações do pescoço e da coluna, e esse endurecimento cronificado começou a ampliar campo receptivo, ela começou a detectar ameaça, a receber um bocado de informação no sebo baseada nos diagnósticos de imagem, e essa dor começou a espalhar, descer para a perna, descer para o braço, e ela começou a ficar com medo de fazer, sabe o quê? Zumba. Minha amiga, você está autorizada a voltar para Zumba amanhã. E depois de amanhã você vai estar toda dolorida como se fosse sua primeira aula de Zumba. Não é para tomar remédio. Em 2 dias você vai diminuir sua dor e você vai voltar aqui com 72 horas. A gente vai te passar mais um movimento e você vai fazer mais uma aula de Zumba. Você sabe quantas sessões essa paciente fez? Ela fez 8 sessões em 3 meses. Depois de mais de 6 anos de dor. Então, eu estou dizendo que isso vai ser seu caso? Não. Eu estou lhe dizendo que isso é uma janela de oportunidade que pode ser o seu caso. Cada caso é individual. Quando você chegar aqui, uma coisa que você não vai ficar é sem direcionamento. A gente vai saber se nós tratamos o seu caso, ou se precisamos tratar seu caso com outro profissional, ou se não tratamos o seu caso e temos que encaminhar para outro profissional. Então, sem direcionamento você não fica. Porque existem pessoas que vêm para aqui achando que aqui vai ser a solução da lavoura. E não é assim. Aqui a gente vai aprender a identificar o seu problema e te fazer entender o que você tem.
E se o que você tiver o nosso alcance e das ferramentas que a gente tem em consultório para sermos terapêuticos com você, aí sim a gente vai te tratar. Se não, a gente vai te encaminhar para outros profissionais, tá bom? Então vê só, a partir de agora você vai ter uma sequência de lives todas as semanas sobre temas diversos. Esse foi Dor Crônica. Eu espero que você tenha gostado dos insights, eu espero que você tenha se reconhecido em algum tópico aí do que a gente discutiu. Se você acha que tem algum vizinho, parente, colega que precisa ouvir essas informações, aqui embaixo da live tem uma setinha, você clica nessa setinha e já encaminha para o seu colega que você acha que precisa dessas informações. A live vai ficar salva no feed, tem caixinha de perguntas nos stories, se você tiver alguma dúvida vai lá na caixinha de perguntas para me perguntar e eu te respondo amanhã ao longo do dia de consultório. Essa live também vai para o YouTube e vai para o Spotify para você escutar como áudio quando estiver no trânsito, quando estiver na academia, quando estiver caminhando, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu, quem está vendo a reprise. Um grande abraço. Movimento é vida.